Livro do Números, capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus que é vivo e poderoso. Amados, temos falado constantemente sobre a importância de conhecer a Deus. Esse é um tema onde ele vai se esvairindo. Você vai para o seminário, você fala pouquíssimo sobre isso. Você vai para a internet, a mesma coisa. Você vai para a igreja, a mesma coisa. Não existe uma preocupação honesta e verdadeira em um povo conhecer a Deus. Nem existe uma preocupação dos seus líderes ensinar sobre quem Ele é. Isso é o básico da vida. É o básico. A gente nasce, cresce, se relaciona com alguém. Se relaciona com o nosso pai, com a nossa mãe, depois com a futura esposa, o futuro marido, e vai conhecendo. Vai formando laço, intimidade até casar. A gente vai estudar. Eu quero ser um engenheiro. Eu vou para a faculdade. Eu quero ser um advogado. Eu vou estudar direito. E por aí vai. Eu vou me especializando, mas antes de dizer eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me relacionar com aquele ambiente, com aquela profissão. Tenho que estudar, correr atrás. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Agora, o crente, você pergunta assim, você ora, meu irmão? Oro todo dia antes de dormir. É aquela oração, né? Que tu lembra, assim, já antes de dormir, Senhor, abençoa Jesus em nome de Jesus. Aquela oração que tu tá ali de joelho, vai orar. Aí tu acha que tu tá orando, teu marido acha que tu tá orando 2 horas, 3 horas, 4, quando vai ver, tava dormindo. Por quê? A gente escanteia Deus da nossa vida. A gente deixa Jesus do lado de fora. É muito lindo, né, quando a gente vai evangelizar e fala, olha, Jesus está à porta e está batendo. E a gente aprendeu isso em Apocalipse. Quando João fala para uma das igrejas, olha, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Mas ele fala, Isabel, a uma das igrejas. Aonde é que Jesus devia estar? Dentro, não do lado de fora. Mas a igreja, o povo de Deus, vai escanteando Jesus de tal forma que não se relaciona com ele e não o conhece mais. Conhecer a Deus é primordial para a nossa espiritualidade e para a nossa vida cristã. O meu povo perece ou o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas é a falta do conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Eu também te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Vitor, ele está falando só com os líderes. Ele está falando só com os sacerdotes. Não está. Está falando com o povo dele. Porque a nação de Israel era uma nação sacerdotal. Êxodo 19. A igreja é um povo sacerdotal. 1 Pedro 2. Então, nós precisamos ser honestos e reconhecer que estamos falhando em conhecer mais a Deus. Diante disso, nós nos submetemos a Ele nessa manhã e vamos trabalhar, entender e buscar aprender mais sobre a imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus é imutável, Deus não muda. A única constante que a gente tem na nossa vida é que as coisas mudam. Você teve de 2003 até 2016 um governo de esquerda, um governo
comunista no poder. Em 2016 teve impeachment, né? 2018 a direita ganhou, aí você teve mais 4 anos de direita, ou de paz, né? De um pouco mais de tranquilidade. Aí voltaram. Então você não sabe. Alguém tem ideia do que vai acontecer ano que vem? Alguém consegue chutar? Ou vai ser um ou vai ser o outro. A gente não tem constância nem na política, nem na vida pública. Hoje você está empregado. E amanhã vai estar? Não, vou. Eu tenho o meu negócio. Quem te garante que não vai ter uma crise e vai dar tudo ruim? Os cristãos em Moçambique estavam bem. Só que começou uma perseguição mais severa. A única constante que a gente tem é que as coisas vão mudar, mais cedo ou mais tarde, em algum momento ou em outro. Essa é a única certeza, a única coisa que a gente pode apostar é nessa vida. E mudar é necessário. Mudar é necessário. Eu tenho certeza que se eu não mudar em muitos aspectos, daqui a 10 anos, para a Caterine vai ser impossível conviver comigo. E vice-versa. E depois desses 10 anos, se eu continuar o mesmo e não ficar em constante mudança, vai ser impossível, tanto para mim quanto para ela. Por quê? O ser humano, ele precisa sempre estar em mudança. O ser humano, ele precisa sempre estar em grande e constante evolução. Só que Deus não é assim. Sabe por quê? Porque Deus, ele não pode melhorar. Deus, ele é o ápice da existência. Deus é o pico da perfeição. É a excelência que tomou forma. É a grandeza que é palpável. Ele chegou no limite. Ele não pode evoluir. Ele não pode melhorar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,17. Ele não evolui, ele não melhora, porque não dá para ele melhorar. Não dá para ele ter mais poder, porque ele é El Shaddai, todo-poderoso. Ele não tem que treinar, irmãos. Ele não tem que correr. Ele não tem que ficar mais forte. Ele é a definição de força. Ele é a definição de poder. Ele é a definição de soberania. É por isso que a nossa confiança tem que estar plena nele. Foi como a gente louvou. Jesus, meu guia, é amigo e protetor. Confiaremos em ti. Por quê? Porque quando nós olhamos para ele, ele fala, você é salvo no meu filho. Nós somos salvos e acabou. É diferente das outras religiões, que você tem que constantemente fazer alguma coisa, entregar algo para convencer que tu é diferente. Olha, vai lá e sacrifica uma galinha. Olha, vai lá e sacrifica um outro bicho. Olha, agora vai lá e faz um trabalho assim, assim, assado. Aí fica batendo cabeça lá pro tranca-rua. Fica batendo cabeça lá pro Zé Pilintra. Fica batendo cabeça para tudo que é demônio. Porque eles não têm o poder de salvar. Eles não têm o poder de trazer transformação. Eles enganam. O nosso Deus não trabalha dessa forma. Ele fala em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quando ele olha para a tua vida, quando ele olha para você e fala, você é salvo. Quando ele envia o filho dele para trazer o sacrifício definitivo, é a garantia da nossa salvação. É por isso que Paulo fala que nós temos o selo. O selo é a garantia que receberemos o que precisamos, que nos será entregue aquilo que nós precisamos.
O selo é a autenticação. E qual é o selo de Deus? O Espírito Santo. Querido, você não tem estrutura para receber o Espírito Santo. Se não fosse Deus enviando Jesus para te purificar, o Espírito Santo viria para habitar em você e você ia explodir de tanto poder e tanta glória. Mas Jesus, ele nos purifica para recebermos o selo da salvação, que é o Espírito. O mundo vai vivendo em crise. Quem eu sou? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Será que ela me ama? Será que o meu marido me ama? Eu não sou amado de ninguém. Já percebeu como isso tem aumentado? E as pessoas que não entendem nada, é palhaçada. É loucura. É falta de uma louça para lavar. É falta de uma enxada para capinar. Não é, querido? As pessoas não têm confiança no fato de que são amadas. Porque o inimigo das nossas almas vem e vai maquiando isso. E vai deturpando isso, e vai mexendo com o coração do ser humano, para que ele não acredite que é amado. Mas ele não leu a Bíblia em Jeremias 31:3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. É um amor que não muda, é um amor que é completo, é um amor que é único. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Misericórdia sobre a nossa vida completa. Salmos 100, de 1-5. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Misericórdia imutável. Verdade imutável. A perfeição não precisa de mudança. Você entende por que a salvação está garantida? Você entende por que somos salvos? E ponto. Você entende que a salvação é nossa e o diabo não pode tirar? Você entende que a salvação é nossa pelo nome de Jesus? Você entende que ele nos salvou? Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua verdade dura para sempre. Porque o amor dele, que amor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, irmãos, mas tenha a vida eterna. Salmo 102, 27. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Desde a eternidade, desde antes de criar a terra, Deus é esse que nós servimos hoje. Quando ele cria Adão, é o mesmo Deus de hoje. Quando ele chama Moisés para libertar o povo do Egito, é o mesmo Deus de hoje. Quando ele chama Elias e direciona Elias para fazer todo aquele movimento, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo que enviou Jesus. É o mesmo Deus que estava em Atos, é o mesmo Deus que estava com a igreja primitiva, com os pais da igreja, foi o mesmo Deus que inspirou Martinho Lutero para romper com o catolicismo romano, é o mesmo que chamou Calvino para propagar a doutrina da graça, é o mesmo Deus dos puritanos, é o mesmo Deus dos avivalistas, é o mesmo Deus de Billy Graham, é o mesmo Deus que está aqui, que vai enviar o seu Filho para arrebatar a igreja. Ele é o mesmo desde sempre. Ele é o mesmo e os seus anos não terão fim.
E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Hebreus 1, 10-12. Nada muda, o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Mas alguns vão levantar algumas questões. Se Deus não muda, por que ele se arrepende? Só que Deus não se arrepende. Só que Deus se arrepende. Vamos ver. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Mesmo capítulo de 1 Samuel, verso 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Êxodo 32:14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. A pergunta é: Deus se arrepende? A resposta é: não, não se arrepende. E sim, se arrepende. Como que a gente vai entender isso? Vamos usar textos como esse para descredibilizar a tua fé. E dizer: olha, o teu Deus ele é muito confuso. Uma hora a tua Bíblia vai dizer que ele se arrepende, outra hora vai dizer que não se arrepende. Como é que a gente vai entender isso? A Bíblia não tem contradição, amém, irmãos? A gente que não compreende determinadas situações. Algumas explicações, uma delas é o termo que é usado em cada texto. Quando diz que Deus não se arrepende, é um termo em hebraico, e outro é usado para quando Deus se arrepende. Tem muita discussão, aí vão querer mudar alguma coisa ali nos termos, mas a gente não vai entrar por essa linha. Uma pergunta eu faço para vocês. O que é manga? Manga, se eu falar que manga é uma fruta, está correto? Está correto. Se eu falar que manga é uma parte da camisa, também está correto? Como é que eu vou entender o que é manga, então? Dentro do contexto. Para os judeus, para os israelitas, ou melhor, no hebraico, a palavra que vai se referir a arrependimento, ela se refere também à tristeza. Entende? O arrependimento, na língua hebraica, no dialeto hebraico, também significa tristeza, dependendo da aplicação. Então, quando fala, no mesmo texto, seria esquizofrenia, loucura, irmãos. No mesmo texto, 1 Samuel 15, diz que Deus não se arrepende. Só que no início diz que ele se arrependeu. Ora, é tentar fazer a gente de bobo. Mas não. A tradução ela não foi muito feliz. Quando fala que Deus se arrependeu de ter posto Saul como rei, o texto está dizendo que Deus se entristeceu. Mas se entristeceu por quê? Pelo caminho que Saul tomou, pela vida que ele está levando. Quando em Gênesis vai dizer que Deus se arrependeu de haver feito o homem, se ele se arrependeu, para que ele foi preservar a humanidade com Noé? Matasse todo mundo. Mas não foi o que ele fez. Deus se entristeceu
nesses casos. Simples. Não há contradição. E nós, como seres inferiores a Deus, praticamos o que a teologia gosta de chamar de antropomorfismo. O que é isso? Dá a Deus características que são intrínsecas ao ser humano, para que a gente entenda o que ele está fazendo. Por exemplo, Deus é espírito, mas nós dizemos, ele tem ouvidos, tem olhos, tudo isso. Nós não sabemos a forma de Deus, sabemos que Jesus tem uma forma. E ele recebeu um corpo glorificado. Agora o Pai, a gente não tem essas definições. Mas a gente se refere a ele, olha, ele está com seus olhos atentos à oração feita nesse lugar. Isso é para quê? Isso é para a gente entender e compreender a forma de Deus agir dentro da linguagem humana. Deus, ele não se arrepende. Deus, ele não muda. Ele é a nossa âncora. Por isso, a aliança, ela é infalível. Hebreus 6, 16 a 20 vai dizer, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, ou seja, nós, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele jurou por coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. As promessas de Deus são e o seu juramento é aquilo que vai nos manter de pé. Isaías 54:10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Irmãos, isso tem que nos trazer paz. O que ele está dizendo, Isaías está dizendo, os montes não vão se retirar, os outeiros não vão ser abalados. Porém, os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti. O que isso quer dizer? Mesmo em meio a todo um caos que não vai acabar, mesmo em meio a tanto problema que vai continuar se levantando, mesmo em meio a tanto estresse, a tanta luta, mesmo em meio a tanta coisa acontecendo que você não entende, porque a gente tem uma mania, quando alguém perde alguém, de falar assim, Deus tem um propósito. E fato é, Deus tem. Só que a gente quer entender qual é o propósito. Irmãos, eu enterrei um pai de 37 anos e um irmão de 3 anos de idade. E até hoje eu não sei por que eu tive que fazer isso. Eu não faço ideia, mas eu tenho fé que mesmo que os montes não se retirem, ou que os outeiros sejam abalados, eu sei que a benignidade do Senhor não vai se apartar de mim. Eu sei que a aliança da paz dele não vai mudar, porque ele se compadece de mim. Ele se compadece de você. Ele é fiel. Deus é fiel. Ele não muda. É por isso que a nossa oração tem que terminar. Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feito como o Senhor quiser. Se é para o problema perpetuar, seja feita a tua vontade. Se é para o caos permanecer, seja feita a tua vontade. Se é para a perseguição vir sobre nós, seja feita a tua vontade. Ó Deus, me cura, mas se a tua vontade, pelo motivo que for, a mim não importa. O que importa é que a tua vontade seja feita. Se é para ela continuar, seja feita a tua vontade. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Ele nos ouve. Por isso você precisa conhecer a Deus. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso você precisa conhecer o Evangelho, conhecer a obra da cruz, conhecer a Jesus, a sua divindade, conhecer a Trindade, conhecer o Deus que é eterno, que é imutável, que é amoroso, que é misericordioso, que se ira, que é santo. É por isso que você precisa conhecer sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. É por isso que você precisa conhecer a palavra de Gênesis a Apocalipse, irmãos. A oração é ouvida quando é feita segundo a vontade dele. Romanos 11, 28 e 29. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, são irrevogáveis. Aquilo que Deus derramou sobre a vida de cada um. Um dom, um ministério é irrevogável, ele deu a você. Mas eu parei, eu desanimei, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com o pastor. Ele entregou a você uma missão. E essa missão, esse dom, esse ministério é irrevogável, ele não muda. Ele conta com você. Ele conta com a tua vida. Ele te deu um ministério, uma missão, um chamado. E não é para você recuar. Mas eu já perdi muito tempo, então não perca mais. Continue, avance. E por fim, ele faz o que quer. Não há oposição e nem resistência. Não há quem bata de frente contra ele. Jó 23, 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então desviará? O que essa alma quiser, isso fará. Por quê? Porque ele não muda. Tem tanta coisa que eu quero fazer, queridos, em termos de trabalho, vida pessoal. Mas eu dependo de muita coisa. Existem muitas variáveis. Muitas variáveis. A variável financeira, a variável de tempo, a variável geográfica. Você sabe por que Deus faz o que Ele quer? Porque Ele não depende de nada. Você sabe por que Deus faz o que Ele quer? Porque não tem variável que possa interpor contra Ele. Porque agindo Deus, quem impedirá? Por isso que Ele faz o que Ele quer, porque Ele é imutável. Quando a gente quer alguma coisa, a gente fala, não, é teimoso, só para quando consegue. Mentira. Quando o ser humano vê que não deu em nada, não tem mais jeito, acabou. Já era. Não consegue. Deus faz porque Ele não muda. Porque Ele tem todo o poder. Ele é imutável. A salvação é uma garantia. A aliança que Ele fez comigo e contigo não muda. Porque ainda que o homem permaneça, ou seja, infiel, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não muda. Ele é definitivo. Guarde essa palavra no teu coração. Se você em algum momento duvidou da salvação de Cristo na tua vida, que hoje caia por terra. Se em algum momento você duvidou que Deus te ama, caia por terra. Se em algum momento você duvidou que tem perdão e misericórdia para a tua vida errada, que caia por terra. A graça e a benignidade do Senhor duram para sempre. Amém? Vamos